Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor, nosso Deus, te louvamos pela noite que se passou, por mais este dia, que é mais um presente que o Senhor nos dá. Dá-nos sabedoria para que possamos viver este dia para a Tua honra e para a Tua glória. Que nós tenhamos sabedoria para fazer a Tua vontade em nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo ilumine agora o nosso pensamento, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, possamos entendê-la, querer nela e viver de acordo como ela diz. Isso te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras do apóstolo Paulo registradas na sua carta aos Romanos, capítulo 7, versículos 21 a 25, que diz assim: Assim eu sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como eu sou infeliz! Quem me livrará do corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, de vez em quando vemos nos noticiários que pessoas com carros com direção automática aceleram pensando que vão para frente, mas por causa da marcha engatada errada, acabam indo para trás e causando acidentes. Assim também fala o apóstolo Paulo hoje, finalizando esta análise da nossa natureza corrompida pelo pecado e da nova vida que recebemos através da fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, que é chamada de cristã. Paulo, resumindo tudo, fala assim: assim eu sei o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Que drama o apóstolo Paulo estava vivendo e que nós cristãos também passamos, não é? Pela fé, queremos fazer a vontade de Deus, porque sabemos que a vontade de Deus, revelada em sua palavra, de maneira especial nos 10 mandamentos, é a correta e dá felicidade para nós. Mas teimosamente nos pegamos fazendo o pecado que nos afasta de Deus, prejudica a nossa fé e a nossa vida. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu toda a ira e castigo eternos de Deus no lugar de todos os seres humanos como nosso substituto, pagando a nossa dívida com Deus, e com a sua morte e ressurreição conquistou para todos que nele creem como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados da vida e a salvação eterna. Nós somos aceitos por Deus e salvos unicamente por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Todo aquele que crê em Jesus Cristo tem a salvação e é aceito por Deus como seu filho e filha. Romanos 3:28 diz: assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé em Jesus Cristo e não por fazer o que a lei manda. A nossa salvação, estimado irmão e irmã, já está pronta, terminada por Cristo. Não precisamos fazer nada para conquistá-la. Quando Cristo disse no alto da cruz: está consumado, Ele afirmou categoricamente que Ele realizou total e completamente a salvação de toda a humanidade. Mas precisamos viver esta fé em Cristo neste mundo mau, injusto e contaminado pelo pecado que vivemos.
Somos tentados diariamente a abandonarmos Deus, sua palavra, oração, igreja e fazermos o pecado. Embora tenhamos, pela fé em Jesus Cristo, uma nova natureza, uma nova vida, e queremos fazer a vontade de Deus porque sabemos que isso é o certo e o que agrada a Deus, também temos dentro de nós a natureza corrompida pelo pecado que nos impulsiona a fazermos o mal, o errado, o pecado. Esta luta é intensa dentro do cristão até o fim da sua vida. Por isso o apóstolo Paulo diz que ele quer fazer o certo e o bem, mas vive fazendo o errado e o mal. Paulo diz assim: dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Nesta tensão entre a nova natureza dada pelo Espírito Santo, que veio a nós pela palavra de Deus e pelo batismo, que quer viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, e a velha natureza corrompida pelo pecado, que quer fazer o errado e o mal, Paulo chega a uma situação de desespero quando diz: como eu sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? A situação é tão desesperadora do ser humano, porque por nós mesmos não somos bonzinhos. Não podemos ir para o céu por nossas obras, por nossos méritos. Não temos condições de nos salvarmos e vivermos uma vida que agrade a Deus, como o apóstolo Paulo disse lá no versículo 18 de Romanos 7. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Agora vem a grande virada na situação desesperadora do ser humano, especialmente em nós cristãos, quando Paulo diz no texto: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ou como diz João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo é tudo para nós, porque Ele fez e faz tudo para a nossa salvação. Ele nos salvou e Ele enviou o Espírito Santo que age em nós pela palavra de Deus e pela Santa Ceia, para fortalecer a nossa fé e assim podermos viver uma vida santificada. Estimado irmão e irmã, Paulo vai encerrar hoje esta argumentação do pecado em nós e da vitória que nós temos em e por causa de Cristo. Mas a luta sua, minha e de todos os cristãos continua. Precisamos estar conscientes de que existe o diabo, o mundo e a nossa natureza corrompida pelo pecado, que estão sempre agindo em nós para que nós abandonemos a palavra de Deus, a oração, a igreja e vivamos em pecados. Precisamos estar perto de Deus, da sua palavra, da oração e da igreja, para podermos ter forças para enfrentar e vencermos as tentações e sermos vitoriosos na luta. Precisamos saber que nossos desejos e vontades são muitas vezes errados, maus e pecaminosos. Não podemos fazer aquilo que queremos, mas sim aquilo que Deus quer que nós façamos, falemos e pensemos. O desejo do cristão verdadeiro é conhecer a palavra de Deus para poder viver o que diz a palavra de Deus. Chegou a hora de perguntar para você, estimado irmão e irmã: como está a sua luta contra as tentações e contra o pecado? Como está o seu relacionamento com Deus, sua palavra, oração e igreja? Permaneça firme na fé em Cristo, fazendo a vontade de Deus em sua vida, e você verá que poderão até vir sobre você problemas, dificuldades e aflições, mas com a força que Cristo dá, você poderá enfrentar e vencer qualquer coisa. 1 Pedro 5, 6-11 diz: portanto sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus,
para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque em nossos corações e mentes a Tua palavra veio e a Tua palavra produziu frutos. Nós hoje somos cristãos, temos o desejo sincero e firme de fazer a Tua vontade em nossas vidas, mas sabemos que dentro de nós tem essa natureza corrompida pelo pecado que nos impulsiona e nos tenta a fazermos o errado e nos afastarmos de Ti. Dá-nos, ó Deus, força, fé, esperança, amor, alegria da salvação, que nós firmemos as nossas vidas e as nossas famílias na Tua palavra, na oração e na igreja, para que possamos enfrentar tudo o que temos pela frente e continuarmos firmes a nossa caminhada de fé, rumo ao alvo, a vida eterna nos céus. Ó Deus, fique conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.